Oi, pessoal, bom dia. Mais uma vez, vamos abordar aqui um pouco sobre o curso de R, né? A gente está no segundo dia já está na parte 2 do curso. A gente vai abordar hoje como arrumar os dados que a gente conseguiu pegar usando as informações do curso passado, né? A gente vai manipular os dados de maneira a deixar eles prontos para análise. Essa aqui é a ideia. Então, vamos compartilhar a tela aqui e vamos passar por cada um desses pontos. Então, vamos lá. Basicamente, qual que é a ideia do Tide Data? São os dados arrumados, né? Então, basicamente, eu tinha falado até no curso passado, né, na parte passada do curso, que 80% ou 90% do trabalho do cientista de dados é arrumar os dados. É coletar e arrumar os dados. Então, vamos tratar um pouco sobre arrumar os dados hoje. E qual que é a característica principal para você falar que o dado está arrumado, né? A gente pode considerar que cada coluna só tem uma variável. Então, se eu tenho mais de uma variável na coluna, né, muitas vezes a gente vai pegar uns dados e tem lá, sei lá, o nome e o telefone da pessoa no mesmo campo. Ou você tem outras informações com essa característica, né, dos dados, mais de uma variável na mesma coluna. Então, isso não é aceitável para um dado arrumado, né? A gente precisa realmente separar essas colunas. Cada observação está em cada linha, né? Então, você tem uma observação, é uma linha. Cada linha da tabela é uma observação específica. Então, se a gente está falando sobre páginas no Facebook, então cada linha é uma página. Essa é a ideia. E os dados na tabela, eles têm que ter linhas e colunas, né? Basicamente, você tem um tabelão com linhas e colunas, e cada linha dessa corresponde a uma única entidade, né? Vamos chamar assim, é uma única página de internet. Eu tenho todas as variáveis descritas, e para cada coluna eu só tenho uma variável. Esse que é o... Então, vamos pegar aqui alguns dados, vamos gerar essas matrizes aqui para a gente... A matriz vai estar desorganizada, eu vou usar uma função que é muito comum, né? Quando a gente está trabalhando principalmente com Excel, né, no nível assim, mais iniciante, dentro da ciência de dados, você pega um arquivo, por exemplo, que precisa analisar os dados contábeis de uma empresa, e ele passa o dado com as colunas sendo cada um dos meses, mas a gente sabe que o mês é uma variável, na verdade, não é uma, cada mês não é uma variável nova, né? Então, você precisa desempilhar, e quando a gente vai trabalhar com tabelas dinâmicas, você vê que isso é muito comum. Então, vamos fazer esse tipo de coisa no R para vocês verem o quanto é mais fácil. Vamos compartilhar essa tela. Compartilhar não, dividir. Vamos reduzir aqui para a gente ver a informação toda. O pacote principal que a gente vai usar para fazer a arrumação dos dados é o tidyr, né? Ou tidyr, né? Então, a gente vai usar esse pacote. Como a geração dos números que eu vou manipular nessa tabela é aleatório, é só um experimento, então eu preciso definir a semente. Então, setSeed define um número, para vocês terem o mesmo resultado que eu. Eu vou usar esse month name. O month name, basicamente, gente, só jogar aqui para vocês verem o que acontece. E coloco os nomes dos meses, tá? Então, eu vou jogar isso tudo dentro de uma variável. Vou chamar meses. Os meses de 2017, ele vai pegar essa função paste, que junta as strings, né, vai pegar 2017, mês. 2017, mês. Como eu estou fazendo operações paralelas, ele vai gerar todos os meses de 2017. Vai fazer a mesma coisa para 2016 e a mesma coisa para 2015. Então, é muito comum a gente pegar os dados dos 3 últimos anos para fazer as nossas análises aqui na Solvers. Então, já vou dar esse exemplo para vocês. Vou dar um hide nisso aqui que está atrapalhando. Mas, basicamente, ele gerou aqui os dados. Vou só pegar um exemplo para vocês verem o que tem lá dentro.
Vamos pegar 2015. Então, você vê como é que fica o dado. Fica 2015, tracinho e o mês. Isso aqui é só para gerar os dados, tá? Normalmente, esses dados já estão prontos. Vou dar um append aqui, que na verdade ele vai emendar, vou chamar de meses aqui para vocês verem. Vamos lá dentro agora. Então, ele tem os meses de 2015 e os de 2016. Vou dar um append de novo para colocar os meses de 2017, tá? Então, vou colocar todas as colunas que normalmente a gente recebe dos dados contábeis. Vou pegar as linhas, né, que são as linhas de lançamento, normalmente, se a gente está falando de contabilidade, né? Vou pegar uma linha bem básica, né? Normalmente a quantidade de variáveis aqui é bem maior, no caso é real, mas é só para dar uma ideia de como que funciona isso, e o objetivo aqui também não é ensinar a consultoria, é ensinar o R. Então, se a gente pegar aqui, vai ter uma linha de receita, vai ter uma linha de custo, vai ter uma linha de despesa, e a receita menos custo menos despesa, a gente está chamando aqui de lucro operacional, tá? Então, vamos criar essas linhas, a gente já tem o nome das colunas. Agora, a gente tem o nome das linhas, vou escrever o nome das linhas aqui para vocês verem que está lá dentro. Nome linhas, então apareceu esses dados. E agora vamos gerar números aleatórios. A gente vai gerar 3 vezes, porque são 3 anos, né? 2015, 2016, 2017, para cada mês, e vai gerar um valor que é uniforme, né? A gente lembrar lá daquela primeira lição lá sobre geração de números aleatórios. Então, a gente vai gerar de 90 mil até 110 mil reais, no caso que a gente está trabalhando aqui. Poderia ser Bitcoin, né? Mas não, reais. Então, beleza. Então, gerei aqui as receitas. Vamos gerar aqui os custos associados. Vamos gerar as despesas. Segue basicamente a mesma lógica. E o lucro operacional é uma operação de vetores, né? Receita menos custo menos despesa. Beleza, tenho todas essas variáveis geradas, tenho o nome das colunas, aliás, desculpa, das linhas, tenho o nome das colunas. Então, agora vamos gerar essa matriz. Aqui ele está mandando, basicamente, empilhar essas linhas. Agora, vou escrever a matriz, só para vocês verem o que já está lá dentro. Então, basicamente, o que tem dentro dessa matriz? Ela tem todos os nomes aqui, e ela tem uma numeração esquisita aqui em cima. Então, eu quero tirar, vou tirar esses nomes, para ficar mais claro, e depois eu vou renomear, tá? Então, para tirar os nomes, eu vou colocar unnamed, tá? Vou pegar essa matriz e tirar os nomes dela. Então, se eu buscar aqui, então você vê que esses nomes foram tirados. Porque a gente vai usar nomes novos. Basicamente, então, eu preciso transformar essa DRE em data frame. Vou gerar a DRE, né? Que vai pegar esses dados dessa matriz, mas vai jogar na DRE como data frame, para a gente poder fazer algumas manipulações de data frame. A ideia desse daqui é empilhar, né? Então, vou colocar o nome das linhas como se fosse uma coluna, porque do jeito que estava anteriormente, ele estava como nome de linha mesmo. Eu vou criar uma coluna. Então, se a gente olhar o DRE agora, a gente vai ver que a primeira coluna, lá em cima, a primeira coluna, então, é o nome da linha. Então, isso ajuda a você fazer operações com esse nome de linha. Se ela tivesse aqui, ficaria um pouco mais complicado. Então, a gente joga para lá esse nome de linha e todos os dados estão ali. O nome das colunas, então, call names, DRE, e quais são os nomes que eu vou colocar? Vão ser o nome das linhas. Desculpa, vão ser o nome dos meses. E eu vou colocar a linha para a primeira coluna. Então, a primeira coluna e todas as outras. Que é daquele jeito que a gente já preparou. Então, se a gente der uma visualizada aqui na DRE, vamos dar uma visualizada na DRE de maneira geral. Desculpa, tirar aqui. Um view DRE.
Beleza, então a gente vê aqui que tem receita, custo, despesa, lucro operacional, e vai tendo aqui janeiro, fevereiro, tudo 2015, depois 2016, depois 2017, e ele vai colocando os dados, colocou ali até dezembro, tá certo? Esse jeito que eu mostrei aqui no slide é mais para a gente ter uma noção, assim, quero pegar só os 5 primeiros meses, poder aparecer aqui também de maneira mais adequada. Agora, como é que a gente vai organizar esses números? Como que a gente vai transformar isso daqui, que é uma tarefa muito comum no Excel, né? Como que a gente vai colocar as linhas de lançamento, as linhas contábeis aqui, o mês e o valor associado? Como que a gente faz isso? Como a gente arruma isso com um código só? Esse código é ridiculamente pequeno aqui, gente. Quem já sofreu com isso no Excel fazendo manualmente, porque não usou macro, alguma coisa assim, vamos ver que é muito mais simples. Então, a gente transformar isso num dado mais arrumado, vamos pegar essa DRE, vamos dar um pipe nela aqui, vamos jogar a função getter. Essa função, basicamente, ele é uma das principais funções do pacote desse tidyr aqui. Esse getter, ele ajuda a desempilhar as coisas. Então, se a gente coloca aqui mês, por exemplo, mês, valor, o valor que a gente está querendo transformar. Então, tem que pegar o nome da coluna, né? Então, pegar o nome da coluna, da primeira e da última coluna, ou das colunas que eu vou desempilhar. Então, coloco o nome das colunas que eu vou desempilhar aqui. E aí eu joguei isso dentro do tidyr data. Então, se a gente der um head nesse tidyr data, ele vai pegar as 6 primeiras linhas, certo? Então, ele jogou a informação aqui. Mas como é que a gente lê isso daqui? Basicamente eu vou criar uma coluna, que é uma variável, né, dos meses. Então, eu coloco aqui a coluna dos meses. E vou criar uma coluna do valor. Então, esse daqui é o nome de todas aquelas colunas, que ele vai transformar em linha. E esse daqui é o nome genérico para o conteúdo daqueles valores que estavam nas linhas. Aí você vai definir de qual linha começar, ou de qual coluna começar, e até qual coluna ir para poder jogar esses valores aqui. Essa é a lógica, é bastante simples, e ele já vai mostrar aqui para você toda a informação já empilhada. Então, se a gente der uma olhada no número de... Vou fechar esses antigos aqui. Se a gente der uma olhada no número de linhas que tem, vamos dar um view aqui para a gente ter informação. View tidyr, né? Tidyr. Então, ele mostra aqui que tem 144 entradas, né? 144 entradas, que provavelmente vai ser essa quantidade de linhas, vezes os meses, e aí ele vai dando aquela empilhada. Basicamente é isso, gente, pro getter, que é a função, uma das funções mais úteis que eu conheço. Simples e útil demais. Tem também a função separate, né? Essa função, basicamente, ela ajuda a gente a garantir aquela premissa que é de cada coluna tem que ter uma única variável. Então, por exemplo, se a gente tem uma data que é ano e mês, a gente precisa separar isso, a gente vai usar, ó, pegando aqui o tidy.dre, aí eu estou pegando esses dados e mandando separar em ano e mês, né? Em ano e mês. E o que eu estou separando? Estou separando a coluna mês. Se a gente voltar aqui e olhar, a coluna mês, ela tem, então, o ano e o mês. Então, ele já vai identificar que isso daqui é um separador de variável e já vai separar isso para a gente. Vou pegar a coluna mês, vou separar em ano e mês. Então, ele separou aqui. Eu coloquei aquele lá sem acento, esse com acento, justamente para a gente poder ver que esse daqui é o novo mês, né? Não é aquele mês antigo. E aí a gente roda esse head aqui para a gente ver quais são os primeiros dados, e ele mostra realmente aqui
a gente conseguiu separar essas duas colunas. Tem um outro pacote, que é o pacote dplyr. Esse pacote, ele é bastante útil. Vamos falar assim, que ele substitui com louvores o pessoal que gosta do Excel, da tabela dinâmica. Então, ele vai ajudar a gente a entender como manipular os dados de maneira a resumi-los, né? Então, acho que está tudo claro aqui com o tidy, né, que tem basicamente o separate e o getter. Mas tem outras funções também que no exercício vocês vão explorar um pouco mais esse pacote. Então, vamos partir agora para o dplyr. Basicamente, ele tem essas funções. A função mutate, que é para você alterar algum valor, para criar uma nova coluna, ou para alterar o valor de alguma coluna, então ele altera todos os valores daquela coluna, né? Você tem o select, que basicamente o que ele faz é selecionar as colunas, né? Então, eu só quero ter uma visão com essas colunas. Então, o select, ele ajuda nesse ponto. O filter, ele seleciona algumas linhas. Não, quais linhas eu vou usar para minha análise? É muito comum a gente ter algumas linhas algumas observações que não são tão úteis assim. Por exemplo, a gente está fazendo uma análise para ver todas as farmácias populares que tem no Brasil. E, na verdade, para um caso específico, você quer ver as farmácias que tem no Acre. Então, você não precisa de ter as outras farmácias do Brasil todas, né? Você pode pegar só as do Acre e fazer a análise só em cima dos dados que você precisa. Quando a gente tem uma base de dados muito grande, a gente fez a importação dela, uma das primeiras coisas que a gente faz é realmente priorizar. E como que a gente prioriza? Seleciona as colunas que a gente realmente quer e seleciona as linhas que a gente realmente quer. Isso ajuda a diminuir muito o tamanho da base e vai facilitar quando a gente for fazer algumas análises, vai cair bastante o tempo de processamento, tá? Tem a função summarize, que na verdade ela resume os dados, né? Então, quando a gente quer fazer eu quero saber a média de determinado fator, ou de determinado grupo. Então, o summarize serve para isso. E tem o arrange também, que ele ajuda a ordenar as linhas, né? Então, eu preciso pegar essa tabelona aqui, mas eu quero saber do maior para o menor, para saber quais são os meus maiores problemas. Então, o arrange, ele vai ajudar muito nessa atividade. Então, basicamente, como é que é o uso dessa informação, desse pacote? A gente vai chamar ele, vou pegar aqui um pacote nativo do R, que é o Iris, ou Iris, e vou transformar ele num TBL, né, que é um table. Então, basicamente, é o formato que o dplyr entende ou manipula as tabelas. Então, é sempre bom transformar ele em TBL. Depois eu vou mostrar aqui alguns dados desse TBL. Então, ele mostra aqui, né, o table. Então, ele vai mostrar as colunas selecionadas e joga os valores dessa forma. Essa aqui é a apresentação do TBL, que é uma das primeiras funções aqui do dplyr. Eu posso ordenar as tabelas. Então, para ordenar as tabelas, eu só seleciono qual que é a coluna que eu quero ordenar, né? Eu falo o table que eu estou mexendo e quais são as colunas que eu quero ordenar. Então, eu mando dar uma range. Então, se a gente vier aqui no petal length, a gente vai ter aqui, ele está ordenado. Então, o menor de todos é esse daqui, o segundo menor é esse, e aí vai. A gente pode ordenar também em ordem decrescente, né? De maior para o menor. Então, posso fazer a mesma coisa com esse valor. Então, eu sei que esse daqui é o maior, esse é o segundo maior, empatado com esse, e aí vai. Eu posso usar o filter. O filter é para realmente eliminar algumas linhas. Então, eu posso eliminar, no petal left, vou eliminar os que são maiores ou igual a 6.3. Então, no petal length, se eu eliminar, né, os que são maiores, ou desculpa, se eu selecionar
na verdade, os que são maiores ou iguais a 6,3, ele só vai mostrar valores aqui maiores ou iguais a 6,3, tá? Então, é sempre uma regra do o que é verdade. Quando isso for verdade, selecione essas linhas. Então, eu quero selecionar os 10 maiores, eu quero selecionar só os que são iguais ao Virginica, por exemplo, na espécie. Poderia fazer isso também. E posso usar isso de maneira conjugada, né? Eu quero um petal length maior do que 6,3, beleza. Então, todos maiores aqui do que 6,3, maiores ou iguais. Mas o petal width, eu tenho aqui todos maiores do que 2. Então, não tem nenhum 2 aqui. Todos maiores. Então, consigo fazer esse tipo de filtro. Posso também selecionar algumas colunas. Eu quero a coluna 1, a 3 e a 5. Então, eu escrevo select aqui. A tabela que eu estou querendo mexer nela. E aqui eu seleciono as colunas. Basicamente, a coluna 1 era essa, a coluna 2 era, a 3 era essa, e a quinta era essa. Mas ele já dá uma resumida e já mostra um novo data frame. Na verdade, agora é um table. Eu posso selecionar também de uma maneira inversa, né? Quero todos, menos esses. Então, ele vai mostrar as outras colunas que restaram. A gente tem aqui também uma outra forma de selecionar o nome, né? Eu quero só as espécies. Então, se eu seleciono só as espécies, ele vai aparecer aqui. Uma outra forma é a gente usar o mutate. Mutate é muito útil, talvez, desses todos que a gente mostra aqui, talvez ele seja o mais útil de todos, que ele vai realmente alterar os valores. Então, se eu quero, por exemplo, um sample size, eu posso multiplicar o comprimento vezes a largura, né? Eu crio uma nova variável. Aí, se você usa o mutate, ele cria essa nova variável para você. E vai ser a multiplicação de outras duas aqui. Muito útil, né? Uma outra que é legal, muito interessante também, é o if-else. O if-else eu vou usar para fazer algumas manipulações considerando os valores das colunas, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou usar um mutate, vou criar uma variável que é tamanho, tá? Uma nova coluna. E eu vou falar se ela é grande, se a coluna é grande ou pequena. Para eu falar se é grande ou pequena, eu vou criar um fator de comparação. Se o sepal-left for maior do que 5, então, sepal-left maior do que 5, é grande. Então, 5,1 já é grande, mas 4,9 é pequeno, tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Então, ele vai pegar, vai ler todos esses valores aqui e vai criar uma nova coluna relacionada com aquela. A gente tem o summarize, que é a parte que é mais parecida com tabela dinâmica do Excel. Pode ser summarize com S ou com Z, tá, gente? O R vai entender do mesmo jeito, porque às vezes é britânico, às vezes é americano, né? Mas ele vai entender das duas formas. E ele normalmente, o summarize, normalmente ele é usado com group by. Vocês vão entender bem no exemplo aqui. Eu vou criar uma tabela resumo, então eu vou falar o seguinte. Agrupa para mim, nesta tabela, as espécies. Eu quero mostrar um resultado resumido por espécies. Então, resume para mim o summarize. Então, usei aqui até uma letra diferente para vocês verem como é que funciona. Vou pegar esses dados dessa tabela que foi alterada, que já está agrupada por espécie, porque, na verdade, quando você olha isso daqui, ele não fez muita coisa, né? Não aparece nada na tela. Mas na hora de fazer o resumo, né, o summarize, você vai colocar esse valor que foi atribuído aqui, que já sofreu essa função group by. Eu vou criar o nome de uma variável, por exemplo, média SL, que pode ser de sepal-left. Então, média SL, ele cria uma coluna com esse nome, e ele faz algumas operações com os valores que estão lá. Ele vai fazer a média, no caso, que eu escrevi para ele fazer a média. Então, ele vai calcular a média para cetosa, para versicolor e para virginica. Vai pegar o menor. Qual que é o menor sepal width? Ele vai pegar aqui
o, o mínimo, né, o menor. Então, eu vou usar a função pré-programada do R mínimo e vou pegar o parâmetro que eu quero fazer a conta. Então, ele já vai fazer isso tudo, resumindo, né, por espécie, porque eu usei esse group by em espécie. É basicamente essa que é a ideia. Então, se a gente tem uma tabela muito grande, a gente poderia usar mínimo, poderia usar mínimo, poderia usar média, poderia usar máximo, poderia fazer uma operação completamente customizada, né? Eu quero fazer uma conta que não existe. Beleza, cria uma função, escreve o nome da função aqui, chama ela e ele vai fazer o resumo usando a lógica que você mandou ele. Então, ele é muito mais flexível do que outras plataformas.